Olá, meus amores! Olá, meus pichichinhos! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Leona. Pra quem ainda não conhece, esse é o nosso canal e eu vou pedir pra vocês serem o pichichinho. Eu vou dar a fórmula mágica. A fórmula mágica é se inscrever no canal, ativar as notificações através do sininho que tem aqui embaixo e me seguir nas redes sociais. E a gente vai começar o vídeo agora. Gente, olha só meu cabelo. Deixa eu dar um tibulizão no cabelo. Bom, é assim, gente. Ontem rolou uma mega treta no Instagram, enfim, na internet, nas mídias sociais, relacionada a Whindersson Nunes e a Carlinhos Maia. Pra quem ainda não conhecem os dois são digital influencers, são influenciadores digitais. O Whindersson Nunes, vocês sabem, é o maior youtuber do Brasil e o Carlinhos Maia é o Carlinhos Maia. Esses dias o Carlinhos Maia, que é gay, oficializou a união dele com o marido dele. Parabéns, bacana, super legal. Só que daí, por conta desse casamento, foi um burburinho, um fuazão e coisa e tal, ele convidou vários famosos e dentre esses famosos estava também o Whindersson Nunes, mas estava o colunista Léo Dias, que é um fofoqueiro. Daí aconteceu o quê? O Léo Dias perguntou pro Carlinhos Maia o que tinha acontecido que o Whindersson não tinha ido. E daí o Carlinhos Maia começou a meio que falar o que tinha acontecido na visão dele. E enfim, virou todo esse buchicho que vocês já estão sabendo aí. Eu acho que é legal a gente conversar sobre isso. São alguns pontos relacionados aos dois, ao poder da mídia e ao poder da fofoca, gente. Não quero criticar o Carlinhos Maia nem o Whindersson Nunes em relação a isso, mas a gente vai chegar lá no final, a minha crítica construtiva, digamos assim. Deixa claro que eu gosto muito do Whindersson Nunes, ele é um ótimo influenciador, ele que foi precursor pra gente, né? Vamos reconhecer o cara, ele é o nosso precursor. Tava até falando esses dias, não sei pra quem, que eu me considero a Whindersson Nunes trans. Mas não tem como, gente, reconhecer a força da natureza que o Whindersson é. Ele é uma pessoa super do bem e ele é uma pessoa carismática, parece ou transparece muita inocência e honestidade. E é engraçado ele se envolver num trelelê assim, numa fofoca assim, sendo que o Whindersson nunca pareceu se envolver com coisas assim. A gente não sabe a verdade porque somente ele e o Carlinhos Maia sabem da verdade. Mas, de qualquer jeito, essa questão da fofoca, de espalhar boatos, tava percebendo que vários sites, vários Instagrams de fofoca, gente, bombardeando ali, bombardeando a internet com fofocaria, com coisa baixa, com coisa... Não tá escrito, deixa eu ver aonde, porque a última vez que eu falei a Bíblia, o povo já me crucificou. Na lista do supermercado, o que esse povo tá falando? Pode ser assim, lista do supermercado? Ou alguém vai me criticar de novo? Daí acontece que essa questão das fofocas, gente, é muito chato, porque fica parecendo que a vida desses artistas é somente criar fofoca, é somente criar buzz, é somente criar coisas pra que eles continuem na mídia. A gente sabe que existem muitos artistas assim, nós sabemos disso. Nós sabemos que existem artistas, celebridades que vivem em função de fofoca, que vivem em função dessa mídia manipuladora que faz tudo pra poder estar em cima sempre. Por isso que o nome do vídeo é E o que a gente tem a ver com isso. Mas também a gente vai falar dentro deste vídeo uma outra coisa muito importante. Antes, deixa eu só ressaltar minha beleza. Olha só. Estão gostando de eu fazer maquiagem? Como a Leone está bonita, belíssima, e o cabelo dela tá todo descoisado aqui, ó. Agora, eu vou comentar uma coisa que eu acredito que seja muito importante e que pra mim é a parte mais importante do vídeo. Eu também postei, tanto no stories do Instagram, quanto lá na minha página do Facebook, que vocês podem ir lá seguir, algumas afirmações, algumas repostagens sobre matérias em relação ao casamento do Carlinhos Maia e o fato dele não ter beijado o companheiro marido dele. Daí, pra começo de conversa, vamos pensar o seguinte. Era o que, gente? Era um casamento. Vamos pensar também em uma outra coisa. Quem acompanha essa história e quem acompanha esse tal de Carlinhos Maia, que eu nem sabia, percebe que as falas dele são falas muito heteronormativas. Daí vai vir aquele povo me encher o saco e ficar falando: ai, Leonor, você quer lacrar, é heteronormativo, pra que isso, pra que aquilo? Então primeiro, você faz o seguinte, povo que acha que eu tô lacrando, vai entender do que é a luta LGBT, vai entender do que é a luta trans, vai estar na pele de uma trans pra depois você vir falar comigo. Porque você vir falar comigo em relação a isso sem viver, volta pro parquinho, tá bom? Porque a gente chama isso de local de fala. Local de fala é quando você vive essa experiência o bastante pra poder sentir na pele e passar isso pras pessoas. Então eu nunca vou poder ter um local de fala, por exemplo, na questão negra. Porque eu não sou negra. Eu não posso falar por eles. Eu não posso falar sobre experiências em que os negros passaram. Eu não posso falar sobre a escravidão, sendo que eu não passei por isso. A gente pode falar historicamente sobre a escravidão, mas
mas a gente não pode entrar nessa questão se a gente não vivencia. Então é muito fácil vocês dizerem isso. Então prestem atenção na questão de local de fala. E o meu local de fala, como trans, como pessoa LGBT, permite sim, por eu já ter levado muito soco na cara, por eu já ter levado muito não na minha vida, esse Carlinhos Maia, ele representa essa heteronormatividade, porque ele já deixou várias vezes bem claro, já deu várias declarações, o público dele é... sei lá, caguei, 90% hétero. Só que assim, se você tem um público hétero, é o que eu penso. Só que você se assume dentro daquele público, dentro daquele mundo, naquela mídia toda, você, óbvio, como enquanto figura pública, está sujeito a diversas interpretações e também você está se mostrando enquanto pessoa, enquanto persona. Você está se definindo dentro de um gênero, de uma classificação, seja lá o que for, entendeu? Ou então o cara deixava no ar, concorda comigo? Deixava no ar, se perguntassem, então, não quero falar sobre minha sexualidade, não quero falar sobre minha vida, não sei o que. E logo após, ele começou a macetar a mídia em relação a as afeminadas não são menos do que a gente. Porque eu vi esses stories, hein, gente? Eu vi esses stories no Instagram dele. Vocês nunca vão me ver nos stories montada, nunca vão me ver usando batom de sainha e coisa e tal. Como se a gay afeminada fosse menos do que ele, ou fosse menos do que a gente, ou menos do que isso, ou menos do que aquilo. Aí nessa questão que eu quero entrar, porque assim, muita gay afeminada, vocês não têm noção, não é uma, não é duas, mas é, olha, joga um saco assim, saco enorme, do tamanho do saco do Papai Noel. É isso de gente que morreu pra que hoje todos vocês, todos nós, pudéssemos ter essa liberdade. Eu, inclusive, de estar aqui no YouTube falando sobre isso, no país que mais mata LGBTQI no mundo. Não é na América do Sul, é no mundo. A gente poder falar sobre isso hoje é uma dádiva. E elas, essas gays afeminadas que todo mundo fala mal, que todo mundo critica, as POC, são elas que salvaram os nossos direitos hoje. Foram as drag queens lá na década de 40, lá na década de 50 e 60, que tiveram que, levar porrada de policial, ser presa por atentado ao pudor, por descaramento, enfim, por uma série de situações que hoje a gente não passa. A gente não passa por isso. Eu passei por algumas situações, óbvio, porque eu tenho... não vou falar quantos anos eu tenho, mas eu passei por algumas situações, mas eu nem imagino o que elas devem ter passado, o que elas devem ter vivido para que a gente hoje pudesse respirar mais aliviado. Óbvio, existem grandes conquistas e ao mesmo tempo grandes retrocessos. Foi aprovada essa semana a questão da criminalização da homofobia, graças, né? Porque demorou pra criminalizar isso, né? Por favor. Mas mesmo assim, o país ainda é um país muito homofóbico, muito transfóbico, e a gente sabe disso. E você ir na contramão desses direitos LGBTQIs, e você ir na contramão de afirmações como essas, e sendo uma pessoa LGBT, pra mim, é no mínimo confuso. Pra não dizer o quê? Um tapa na cara da gente. Então você fazer esse tipo de afirmação, e isso agora eu estou falando para o Carlinhos Maia, não sei nem se ele vai assistir também, nem... me importa, caguei. Isso pra mim e pra todas as outras pessoas que tiveram que lutar pra caramba em relação a esses direitos, é um tapa na cara. É um tapa na cara, sabe por quê, Carlinhos Maia? Porque você não precisou passar por isso. A partir do momento que você realmente precisar, a partir do momento que você sair dessa sua bolha e precisar passar por um pouquinho de alguma situação que não é uma situação confortável, aí você vai ver de verdade o que acontece, o que a vida prega pra nós, o que a vida vem dar tapinha na nossa cara. Ninguém vem bater no nosso ombro, ninguém vem chorar junto com a gente, ninguém vem abraçar a gente. Não existe isso. Só quem a gente pode contar são as nossas famílias e amigos. E daí, pra completar a situação da POC, ela fez o quê? Ela declarou esses dias também, por causa do casamento dela, da união dos dois homens, que ela não iria beijar o marido, o companheiro, vamos deixar assim, porque era um desrespeito em relação às pessoas que estavam ali. Daí você fica pensando, puta, desrespeito em relação às pessoas que estão ali. Não é meio chato isso, você falar sobre desrespeito, sendo que o casamento é seu? Então não era mais fácil você ter falado assim, não, porque eu não quero beijar. Ou então, não, porque a gente depois vai dar uma ali daqui a pouquinho. Ou inventar, tá com gripe, coisa e tal. Mas o desrespeito, quando ele quis dizer desrespeito com as pessoas que estão aqui, é como se eles fossem menos, como se eles tivessem que se envergonhar de alguma coisa. Como se fosse uma vergonha um homem beijar outro homem por causa do amor que eles sentem. E realizar esse amor e celebrar esse amor. Agora, desculpa, gente, eu vou falar um palavrão.
Você fez uma puta de uma festa, você faz um puta de uma celebração, convida a gente pra caramba pra celebrar o seu amor. E daí você vai fazer o quê? Você não vai beijar o seu amor, o seu marido, sua esposa, a sua... Ah, gente, pelo amor, né? Ó, isso não passa pela minha cabeça. Essa bicha é meio infantil mesmo, deu pra perceber isso. Me machuca de verdade, porque ele é uma pessoa pública, independente do público dele ser predominantemente hétero, ele podia, sim, de formas mais discretas ou de formas mais conscientes e mais inteligentes, defender a causa. E daí, eu também vou entrar numa última questão. As pessoas falando pra mim, nesses posts, sobre ai, vocês militam demais, ai, tudo vocês querem casar, tudo vocês querem fazer frisson. Frisson, que chique, né, gente? Ai, frisson. Não é causar, não é fazer frisson e não é militar. É, sabe o que? É você ter direitos. Hoje, a gente tem direito por pessoas que, assim como nós, estão falando aqui na internet. Pessoas que lá atrás falaram sobre essas mesmas questões que a gente tá falando hoje. Pessoas que lá atrás também não se importaram das pessoas que ficaram ali, ó. Ah, mas você tá brigando com os direitos por quê? Ah, mas você tá... São essas pessoas. E a gente tem que honrar todas elas, fazendo vídeo na internet, fazendo militância, seja onde for, falando com quem for sobre os nossos direitos, sobre a nossa vida, sobre as nossas coisas, sobre o nosso amor. Você quer deixar de amar as pessoas? Você quer deixar de ser quem você é? Parabéns pra você, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir de ser quem eu sou, e eu não vou desistir de falar pro mundo inteiro, como eu falo sempre aqui no YouTube, que o meu canal é pra isso. O meu canal não é só pra ficar fazendo make maravilhosa e coisa e tal, e falar de lacrações, e falar de artistas. O meu canal é pra passar uma mensagem, seja pra uma pessoa, seja pra 1 milhão de pessoas. E eu vou sempre passar essa mensagem de que a gente é amor, de que a gente é solidariedade. Pode existir sororidade, a gente sendo quem a gente é. Um beijo na bunda de vocês. E ó, mais amor, por favor, né, gente? Prestem atenção nisso, tá bom?